O episódio começa com o nosso fracote favorito puxando um ronco, pois o maluco tá quebrado da sua última missão. Então sua irmã liga perguntando se ele lembrava da reunião da escola, e no pinote ele levanta, troca de roupa e vai pra escola. Chegando lá todo mundo fica impressionado, ele está muito bem vestido, igual um pai de família mesmo. O cara fica bonitão, e as meninas não conseguem controlar os ânimos ao verem ele, ficam todas assanhadinhas. Em seguida mostra meio que um resumo do que aconteceu até agora, que o fracote entrou nessa de caçador para sustentar a família, mas o problema é que ele tem rank E, e não é possível ganhar muito dinheiro com um rank desse, e pra piorar, não tem como subir de rank, ficando com ele até o fim da vida. Mas no caso do nosso herói é diferente, depois de quase virar purê, ele recebe uma habilidade que vai subindo de nível a cada batalha, e após acabar com Igris, ele adquiriu o posto de Monarca das Sombras, tendo a habilidade agora de invocar as sombras dos monstros que ele derrotou. Voltamos à escola, onde até a irmã de Sun está impressionada com como ele mudou. Na conversa com a professora são só elogios para a irmã dele, ela está indo muito bem. Pelo que parece, em breve estará cursando medicina. A professora o questiona que se acontecer de sua irmã ter um despertar, se ele permitiria a ela de seguir o mesmo caminho que o dele, e ele prontamente responde que não. A professora pede que ele abra os olhos de uma aluna, amiga de sua irmã, Hang Sung-gi, para voltar à escola, pois ela teve um despertar e estava seguindo a vida de caçadora, e Jin-woo aceita o pedido. Após a reunião, Jin-woo encontra Hang na rua e a aborda. Eles começam a conversar e ela insiste que não vai abandonar a vida de caçadora, apesar de ter um rank tão baixo igual ao que ele tinha quando começou. Rank E. Ele insiste que com um rank tão baixo vai ser difícil ela conseguir se sustentar, sem contar com o risco iminente de não voltar a cada dungeon que participa, mas ainda assim ele diz que não vai fazer ela desistir e pede para ela o acompanhar. A cena corta para um aeroporto onde vemos desembarcar um caçador de rank S. Sem dúvidas é o caçador mais chato que apareceu até agora. Ele é muito soberbo e marrento, seu nome é Don Suwan. Ele é irmão do caçador do rank C que Sun matou. O Patife busca vingança pela morte do irmão e com isso quer mandar Sun e Jin-oh para a Casa do Chapéu. O diretor da associação, Gun Hye-go, e o mestre da guilda de caçadores, Jong Bin-cho, seguem discutindo sobre as formigas do capiroto da ilha, que apareceram logo no primeiro episódio da primeira temporada. Ao que parece, esses insetos bombados não foram derrotados e estão evoluindo. Agora conseguem voar por poucas distâncias, mas não se sabe até quando. Sun chega com Hang a um portal onde estão Han e Yon, os dois cabras que estão loucos para contratá-lo, para fazer parte da sua guilda, a Tigre Branco. A ideia de Sun é participar daquele portal com Hang. A intenção dele é que Hang borre as orbas de medo e desista da vida de caçadora. Eles estão enchendo linguiça até que chega Kim Chu, um caçador rank A, um cara xarope cortando o barato deles. Ele não está muito contente porque na cabeça dele terá que ser babá de 2 rank E. Coitado, mal sabe ele o que está por vir. A equipe é formada por 1 rank A, 5 rank B e 2 rank C, e Sun e Hang são rank E, que convenhamos teoricamente só iriam assistir, mas na prática o tiro será bem mais embaixo. A essa altura, o Prota achou que a menina já teria desistido, mas não foi o caso. Ele acredita que seu plano vai por água abaixo, por ser uma equipe relativamente forte. Um dos gerentes da guilda pede que ele segure a mão, para deixar um pouco de trampo para os novatos. Ao entrarem no portal do inferno, Sun já percebeu que tem alguma coisa estranha ali. Será que ele também adquiriu o sensor aranha? Sem pensar duas vezes, ele agarra Hang pelo braço e tenta dar no pé, sem sucesso. Mas ele ainda consegue pedir para o gerente chamar a equipe de ataque principal, porque o bagulho vai ser osso. O que aconteceu é que o portal se transformou em um portal vermelho. Diferente dos portais comuns, esse leva os caçadores a uma dungeon completamente isolada do mundo externo. A única saída é derrotar o chefe da dungeon, ou que ocorra uma dungeon break. O problema é que ninguém de fora pode ajudar, e para piorar, os monstros desse tipo de portal são muito mais fortes. O grupo está em uma dungeon que aparentemente parece um mundo de gelo, e não demora muito até eles serem atacados por elfos de gelo. Um dos caçadores já vai pro vinagre. A Hang também iria se Sang não estivesse ali. Ele segura a flecha de gelo antes de atingir Hang. Esses são elfos de gelo. Eles são cruéis e também conhecidos como matadores de gelo. Então o xarope de Rank A começa a alertar o grupo para seguirem suas ordens, por ele ser o mais forte presente ali. Ele vem com a brilhante ideia de dividir os grupos, só que o cara é um canalha. Ele não permite que ninguém abaixo do Rank B o acompanhe, deixando os pobres coitados à própria sorte. E Jin Pack, uma caçadora do Rank B, decide ir com os mais fracos. Ela, como não é boba nem nada, percebeu que Sun está muito acima do seu nível, quando somente ele conseguiu perceber que seriam atacados, quando nem mesmo Kim, do Rank A, percebeu. O grupo mais forte segue por uma trilha, e o dos renegados segue pela floresta. Kim percebe garras nas árvores e afirma que todos do outro grupo serão mortos por ursos de gelo. Quase que na mesma hora, aparece 3 ursos de gelo, mas Kim mostra que não é Rank A à toa, e picota o pobre ursinho. Heijin, do grupo de Sun, alerta que eles estão na floresta, e que lá é perigoso, porque é território dos ursos. Sun diz que esse é o plano, pois é mais fácil lidar com os ursos
ursos do que com os elfos de gelo, que são mais ágeis e mais inteligentes. O lugar está mais frio do que o congelador da minha geladeira, e Sun os presenteia com belos casacos quentinhos, que já deixa todo mundo impressionado. Tipo, como ele consegue guardar e invocar tantos itens assim? Será que ele levou um guarda-roupa invisível? Hang, já muito desconfiado de tudo aquilo, questiona qual é a dele. Ele diz que vai protegê-la a qualquer custo, e ao resto do grupo também. Só pede para que não fiquem enchendo a paciência dele com perguntas, e que também não esparramem aos ventos do que virem ali. Um urso gigante aparece, e a câmera corta para o lado de fora do portal. Beck, caçador Rank S, está esmurrando o portal, e chega à conclusão de que está mais fechado que segredo de padre. Ele lamenta que infelizmente quase todos vão para a caixa de madeira, que se o caçador Rank A e alguns B sobreviverem, já será um milagre e tanto. O gerente avisa que Jinyu está lá dentro também, quando um carango encosta, e como se não bastasse o problema do portal, chegou mais um. O marrento do Don Sun desce do carro, e logo se vê que os dois fodões Rank S não se bicam. Don Sun lamenta por saber que Jinyu está dentro do portal, e que infelizmente não vai conseguir dar uma sova nele. O inspetor-chefe Jin Chu fica pensando sobre a sorte que Sun teve por escapar de Don Sun, mas será que ele vai ter a mesma sorte em sair do portal vermelho com vida? Enquanto isso, o cabuloso segue esmagando os ursos como se não fossem nada. Os caçadores parecem não acreditar no que estão vendo, e eles aproveitam a carne dos bichos para fazer um belo de um churrasco, enquanto Jinho segue fazendo uma limpeza geral, o que ele chamou de exercício. Ele encontra o que parece ser todo o bando de ursos restantes, e invoca suas sombras para equilibrar a luta em números. A batalha começa e parece que está meio que parelho a coisa. A infantaria consegue matar os ursos, mas também sofrem danos, até que resolve aparecer o chefe dos ursos da Coca-Cola, muito maior e mais forte. Rapidamente ele elimina todos os soldados de Jinho, e então chega a vez de Igris entrar em ação. E meu amigo, o cara é brabo. Sem esforço nenhum ele derrota o chefe dos ursos, deixando Sun impressionado com a força do cavaleiro, que reflete que mesmo no nível atual dele, talvez ainda seja mais fraco que Igris, que se ele tivesse utilizado a espada na luta deles, ele já teria sido liquidado. Enquanto Sun acaba com todos os ursos, Kim e seu grupo se lascam. O grupo inteiro foi massacrado pelos elfos de gelo, e Kim se vê em apuros, pois a sua equipe foi massacrada e agora ele está sozinho e em sérios apuros. O cara que era marrento e se achava o tal, sai correndo gritando que nem uma franguinha, ao perceber que tudo estava perdido e sua vida estava por um fio, pois ele não podia morrer, já que estava a um palmo do grupo de elite da guilda. Após aniquilar todos os ursos e o chefe da cambada, o Prota, que não é bobo nem nada, já requisita novos integrantes para seu exército, ficando bem mais poderoso. Já se passaram 3 horas que eles estão dentro do portal vermelho, e isso lá dentro equivale a 3 dias. Don Sun estava se preparando para ir embora, mas achou algo bem estranho. Se Jinyu não faz parte da Tigre Branco, o que ele faz lá dentro junto com a equipe de ataque? O gerente dá uma desculpa esfarrapada, que colocou ele lá dentro por serem conhecidos, e que ele queria muito conhecer um portal de rank C. Don Suan, que é chato pra caramba, mas não é trouxa, não engole esse papinho, e parte pra cima do gerente, levantando ele pelo pescoço com uma das mãos, e questionando a verdade, o porquê de Sun estar lá dentro. Beck intervém, o fazendo soltar o gerente igual um bonequinho de pano. Os dois começam uma discussão e partem pra briga. Cada um dá um soco, e voltamos à dungeon, onde aparece Kim quase morrendo congelado. Ele deduz que perderam porque estava muito frio, que se estivesse com o equipamento adequado teriam vencido. Típica desculpa de perdedor. Ele fica mais indignado ainda quando vê um monte de ursos mortos. Ele não acredita que o grupo de Sun tenha feito aquilo. Ele acha que são os elfos de gelo e mais uma vez sai correndo igual uma gazela. Fora do portal, Jin Chu intervém na luta e segura os socos de Beck e Don Sun. Ele agradece por segurarem a mão, senão ele estaria sem os braços. Então ele afirma que Sun é rank E, pois ele mesmo foi fazer a medição da força dele, e o laudo final da morte do irmão de Don Sun é que ele foi morto por monstro. Mas claro que ele não acredita nisso. Ele insiste que quem matou seu irmão foi Jinyu, o pobre coitado de ranking D. O cara é um verdadeiro psicopata. Mesmo achando que foi Jinyu, ele diz que culpa Sun também apenas para ter uma desculpa para matá-lo. Para alívio de todos, o marrento decide ir embora, e o gerente tem certezas de que Sun vai sobreviver e voltar vivo. Enquanto isso, na dungeon, o grupo de Sun está muito bem. Eles praticamente estão em uma colônia de férias. Kim, ao ver que estavam vivos e que tinham equipamentos e suprimentos, fica possesso e parte para cima. Ele está furioso e acredita que Rei Jinpaek escondeu os suprimentos dele. O sem noção saca sua espada e exige uma confissão, e quando ia fazer picadinho da galera, Sun com um pequeno peteleco já tira o cara de cena. Então ele percebe que não está sozinho, pois sentiu uma aura muito forte em volta dele. Os elfos de gelo aparecem e enfim, Jinyu conhece o chefe deles, e os dois estão lá batendo um papo, até que algo estranho acontece. Sun consegue entender tudo que o chefe estava falando, e nem ele sabe como estava fazendo isso. O chefe diz que um dos elfos estava muito interessado em lutar com ele, e bum, num piscar de olhos, Sun arranca a cabeça do cara e parte pra cima do chefe. O chefe defende, e mais um fato estranho, ele menciona que Sun não é um humano. Ele explica que eles, os monstros, têm uma voz na cabeça que manda matar os humanos, só que não ouvem nada quando se trata de Sun. O chefe tenta fazer um trato, no qual Jinyu entregaria sua equipe e os
os elfos o deixariam em paz. Sun questiona o que eles são. O Orelha de Nós Todos não explica nada e refaz a proposta novamente. Quando algo estranho acontece de novo, ele treme como se fosse um holograma. Ele insiste que não é uma boa eles se enfrentarem. Então Sun chama seu novo exército das sombras. Os caçadores ficam espantados com aquilo e o quebra-pau começa. Os coitados dos caçadores saem vazados dali para não ficar no meio daquela guerra, quando de repente 3 elfos iam mandar eles pro vinagre com suas flechas. Simplesmente aparece o Brabo. Cara, surreal. Num piscar de olhos ele mata os 3 como se não fossem nada. Jinyu pensa em alguma forma de acabar com o chefe, pois o cara tá com o cão no couro. Ele é mais forte que Sun, e provavelmente que Sun e Ygritte juntos. E ele chega à conclusão de que precisa de mais um reforço poderoso para derrotar o chefe. O chefe revela que se chama Parga, e os dois partem pra briga. Cara, que luta incrível. O chefe aparenta ser mais forte, mas Jinyu está muito bem também. Então uma bola imensa de fogo atinge Parga. Kim, que está acordando do safanão que levou, está mirando em Jinyu e vai pra cima dele. De um lado vem Parga, com o cão no couro, e de outro vem Kim, que nem um doido. Sun já tinha premeditado que Kim viria pra cima, então ele usa Ygritte para fazer uma barreira de neve tampando a visão de Parga. E sem remorso nenhum, Ygritte faz espetinho de Kim, e Sun, que não é bobo nem nada, e já tinha planejado isso, convoca mais uma sombra poderosa para o seu exército. Ele o chama de Iron. Parga parte pra cima de Iron e afirma que ele é muito lento. Hang questiona Rei Jin se as batalhas são sempre assim, e ela prontamente responde que não, porque se fosse sempre assim, ela não seria caçadora. Então, os 3 partem pra cima de Parga, Jinyu, Ygritte e Iron, e o tal do elfo é brabo mesmo. Ele enfrenta os 3 e consegue se esquivar de um ataque fatal de Jinyu. Então Sun, em uma jogada de mestre, joga sua espada em Parga, que desvia e debocha por achar que ele havia jogado a sua arma fora. Quando Sun chama sua espada de volta, o capiroto defende, mas sua espada vira farinha de rosca. Então Iron o agarra para os magos fazerem churrasquinho dele. Ele fica irado e diz: como usa seu filho da tuta? E quando ia começar um discurso de como ele é forte, blá blá blá, pá, a peixeira já entra no bucho dele. Sun usa a furtividade e o fura. Iron completa esmagando ele com seu martelo machado. E essa sombra é problemática, ele não para de esmagar o bicho. Acho que é pra garantir, né? Tá certo ele. Ygritte ignora Iron, que queria comemorar, mas não tem problema, ele comemora com os magos. Os caçadores ficam felizes porque toda aquela loucura havia acabado e eles poderiam ir para suas casas, mas antes de Sun sair, ele vai tentar adicionar mais uma sombra ao seu exército. E essa sombra é top, hein? Será que ele vai conseguir invocar a sombra do orelhudo? Beck está do lado de fora, esperando uma definição do que vai acontecer. Quando 2 sombras aparecem, ele fica esperançoso, achando que um deles é Kim, mas ele se contenta em ver Peck e Go. Ele fica pensativo ao ver Sung e Hang também, e questiona como é possível só sobrarem os caçadores de rank embaixo, e de um jeito meio arrogante, ele pede pra Sun esperar, colocando a mão no ombro dele, já que o prota ia indo embora. Sun diz que está cansado, que é melhor ele falar com alguém da guilda dele. Beck mete o louco e diz que é uma ordem, que quer saber como os 6 membros da guilda dele morreram. Então Sun, com um olhar frio, diz que quem salvou os 2 membros restantes foi ele, que ele deveria mostrar gratidão, já que são responsabilidade dele. Tomou distraído. Fica uma tensão enorme no ar. Então Beck reconhece que errou e se desculpa com Sun. Ele questiona a Rede Impact sobre quem é Jinyu e afirma que ele não é muito sociável. Ela diz que seu humor mudou muito depois que ele derrotou o chefe. Go finaliza dizendo que ele deve estar cansado, que não é uma má pessoa. Beck diz pro gerente trazer ele pra guilda a qualquer custo. Hang agradece a Sun por tudo e agora sabemos o motivo do mau humor de Sun. Ele não conseguiu a sombra de Parga e reflete que é a 3ª vez que mata outro humano. O dia amanhece e Jinyu vai buscar Sun, que questiona a vestimenta dele. Sun avisa que vão buscar outra pessoa e é Hang, que claramente está caidinha por Sun, chamando ele pelo primeiro nome. Jinyu fica pasmo ao ver a relação deles. Ele deduz que eles têm algum lance e diz pra Sun que ela é menor de idade. Pra piorar, o prota responde: e o que tem? Eita lelê. E assim, mais um episódio chega ao fim, com a cena de Jinyu morrendo de vergonha de Sun e Hang. E mano, me diz aí o que você achou desse 2º episódio da 2ª temporada de Solo Leveling. Eu vou te falar que achei foda demais. A batalha com Parga foi insana e o nosso prota só conseguiu com a ajuda de 2 sombras poderosas. Uma pena que ele não conseguiu a sombra do chefe, mas muita coisa boa ainda está por vir, então fique ligado nos próximos episódios. Já deixa o super like para continuarmos trazendo esse anime insano e se inscreva no canal para dar aquela força. Ah, e se não se lembra da 1ª temporada, já aproveita para assistir a esse recap que está top demais. Eu vou ficando por aqui e até mais.